você pode dominar todas as ferramentas que você tem. Ter um portfólio criativo e ainda assim se sentir travado, inseguro ou até mesmo invisível no mercado. A verdade é que antes de você se entender por fora, você precisa se conhecer por dentro. Hoje, vamos falar daquilo que ninguém ensina na faculdade. Mas isso define o seu sucesso como arquiteto. A mente, as emoções e as suas vibrações. Como o seu estado emocional pode atrair ou afastar ao seu crescimento, a sua prosperidade. Como seus gatilhos mentais podem interferir no seu crescimento. E como fazer para reprogramar a sua mente para uma carreira sólida, segura e bem-sucedida. Recebo hoje uma mentora que entende muito sobre isso. Especialista em desenvolvimento humano, em biomagnetismo e o caminho que você precisa saber para clareza e se aprofundar. Se você sente que tem talento, mas ainda não alcançou o lugar que você merece, esse episódio vai virar a chave da sua jornada. Seja bem-vindo ao RencaCast, mais que projeto, gestão, obras e clientes. Arquitetos prontos para o mercado real. Então, eu quero apresentar para vocês a Karine. Acho que vocês vão ver um pouco a semelhança aqui entre nós. Gente, ela é sim minha irmã. E eu falo assim que ela foi uma das peças principais para a minha virada de chave. E como eu já introduzi aqui para vocês, ela trabalha muito sobre essa questão de frequências, vibrações. E teve um momento da minha vida que eu cheguei a adoecer. Porque é muito comum quando você fica frustrado, porque você sabe que você tem capacidade, que você tem potencial, e você não sai do lugar. E aí, a minha irmã vai contar um pouquinho aí da história, como ela chegou nisso, e vocês vão entender por que eu tenho crescido tão rapidamente. Karine, seja bem-vinda. Conte aí um pouquinho para nós como você entrou nesse mundo, né? E o benefício que isso tem feito para você. Olá, pessoal, tudo bom? Nossa voz é quase a mesma, vocês estão vendo, né? E dizem por aí que santo de casa não faz milagre, mas na minha família faz, tá? E na família de toda pessoa que tem um profissional da saúde que realmente entende de ser humano, né? É a minha irmã, minha sobrinha, meu pai, minha mãe, todo mundo passa pela minha mão. Ficou doente, vai pra lá. E se vocês perguntarem se isso foi a realização de um sonho, por incrível que pareça, não. Eu nunca acordei e falei, nossa, hoje eu decidi ser terapeuta. Não, mas a vida me levou a esse patamar e eu exerço com muito amor e com muita pancada também, porque lidar com o ser, às vezes, não é só amor, tem que... Principalmente com a família, tá, pessoal? Não é? Às vezes tem quebra de pau aqui, que ela fala, você tem que fazer isso. Eu falo, não, mas... Né? Porque a gente tem uma crença muito da indústria farmacêutica que tudo é remédio, né? Exatamente, e nem tudo é remédio. Eu falo que existem diferentes medicinas no mundo. Uma delas é a dos hospitais, uma delas é a do consultório médico. Mas as que realmente atuam no ser são outras medicinas. E foi nessas minhas buscas aí pelo melhor, pelo que me satisfazesse, que no México eu me tornei uma terapeuta. Eu fui fazer um trabalho, na época não era nem um trabalho, isso aqui é uma coisa que eu quase não falo pra ninguém, tá? Vou revelar aqui agora. Gente, olha, presta atenção, que essa história é muito boa. Gente, sabe o que eu ia fazer no México? Eu ia fugir para os Estados Unidos pelo México. E olha como é Deus. Chegando lá, gente, eu adoeci de uma forma que eu não tinha nem como voltar para casa. Os médicos me desenganaram, falavam que eu estava morrendo, e eu sozinha lá, não podia voar de volta do Brasil, não podia viajar de barco menos ainda. E o que aconteceu? Eu fui para os médicos, para os hospitais. Até que chegou um dia, um médico cubano muito lindo, de olho azul, virou para mim. Olha o que é a profissão do médico. Você que é médico que está ouvindo isso aí, escuta. Esse médico virou para mim e falou assim, amada, não tem nada que a gente possa fazer por você. Agora, isso não significa que você vai morrer. Porque você está morrendo. Isso eu já estava com o corpo todo paralisado, não sentia a minha perna, não conseguia comer mais direito, era carregada. E ele falou, não tem nada que a medicina possa fazer por você, mas você adoeceu no melhor país do mundo, o México. Aqui existem várias medicinas. Eu tenho certeza que uma delas vai resolver seu problema. E foi aí que as pessoas que estavam me auxiliando falaram, nós vamos te levar agora na terapeuta das pedrinhas. Eu falei, gente, eu já tô ferrada e fodida mesmo, morrendo, que vamos para essas pedrinhas, né? Quem sabe lá que tá a cura. E chegando lá, não eram pedrinhas, eram ímãs. E foi uma sessão muito intensa, de 45 minutos, que eu passei mal várias vezes, ela veio e me ajudou, mas quando eu desci da maca, eu já sentia as minhas pernas. E em 2 outras sessões eu estava curada. E quando eu quis fazer a quarta, ela falou, olha, eu só te atendi porque você estava morrendo. Eu tive que parar a minha lista para atender você, que não tinha realmente muito tempo de vida mais, e eu tenho que voltar a minha agenda. Mas faz o seguinte, leva isso para o seu país. Aprende o que é o biomagnetismo, o par biomagnético do Dr. Góes. E foi aí que começou a minha jornada. E hoje eu treino terapeutas de elite, eu sou instrutora de biomagnetismo e várias outras especialidades. Então a vida é assim.
Às vezes você está aí hoje como técnico em edificações, ou como um tecnólogo aí na área de eletricidade, e você não sabe. Arquitetos, engenheiros, corretores, tudo isso da construção civil. E, gente, ela é formada em técnica em edificações, tá? A primeira graduação, ela foi uma das primeiras que começou nessa área da construção civil. E olha onde eu vim parar. Então, gente, o céu é o limite. Entendeu? A gente nunca pode aí permitir que a mente te bloqueie. Se você talvez está aí com obstáculos, com barreiras na construção, se permita explorar, se permita viver outras experiências para que você volte forte do que você gosta. E olha que eu já tentei sair dessa profissão de terapeuta, de instrutora algumas vezes e não consigo. Sempre volto para cá. E cada vez que volto melhor. E assim, uma coisa que eu falo, né, é dela sempre voltar, ela cada vez volta melhor, porque a base dela de aprendizado não é do Brasil. Todos os cursos, as especializações, ela ficou 5 anos no México estudando sobre isso, e isso tem muito a ver com a nossa mentalidade, com o nosso eu superior, né? Inclusive, ela está desenvolvendo uma linha de produtos, né, junto com índios da Amazônia, que tem a medicina da terra de muitos anos, né, os nossos ancestrais, que ajuda muito isso. Fala um pouquinho disso, Karine, sobre essa questão da mentalidade, né? Por que é tão importante a gente estudar isso? Olha, a mente é um dos grandes mistérios, não só da humanidade, mas principalmente da medicina. Porque é a mente que governa o corpo. E não existem recursos no planeta, na indústria farmacêutica, para realmente curar a mente, tratar o ser. Existem drogas, né, que são as farmacêuticas e também drogas vendidas paralelas aí, que atuam na mente, mas não existe realmente algo para regenerar, para curar, tanto a mente como o ser. A não ser os adaptógenos da Amazonas. Né? O que seria um produto adaptógeno? É aquele produto que, se eu tenho um frasquinho aqui hoje, ele pode agir de uma maneira diferente do que vai agir nela e do que vai agir nela. Então, é muito difícil para a medicina convencional permitir que esses produtos circulem, porque não tem como falar no que ele vai resolver em cada um. É o que você precisa que ele resolverá. Isso é quase impossível para uma indústria onde tudo é seguido por regras e normas. Mas nós temos aí os índios, nós temos a China, nós temos a Alemanha, nós temos a Tailândia, que usam esses produtos adaptógenos para curar e dar resiliência para a pessoa. E eu tive a infelicidade, mas ao mesmo tempo, vocês vão entender por que eu falo que foi ótimo que isso aconteceu comigo, de desenvolver em menos de 2 anos 4 tumores no cérebro. Por causa de um conflito que eu estava vivendo na época. Eu costumo falar que o câncer não é que você adquiriu o câncer, você se tornou um câncer. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que descobrir por que o seu corpo está naquele momento parando tudo, acertando as contas com você. Ele está exigindo que você ressignifique algo na sua vida para que você possa seguir. Então, sempre que eu tenho algum diagnóstico de câncer ou de tumor, eu falo assim, o que a vida está querendo me mostrar que eu preciso modificar. E se você, arquiteto ou engenheiro, está passando por esse problema, não se desanime. Fique feliz, sabe por quê? É a chance que o seu corpo está te dando de você continuar vivendo e vivendo bem. Tá? Então, eu tive esses 4 tumores na cabeça e o último foi muito forte, porque pegou hipófises. E quando pega a hipófise, a sua visão fecha. Sua percepção é alterada. Você não consegue mais ver a realidade como ela é. E na época eu estava desenvolvendo um trabalho em Curitiba com uma médica e ela virou para mim, a clínica dela, que eu estava treinando profissionais lá, e ela ficou 7 meses falando da medicina amazônica para mim e eu com a mente extremamente fechada. Não me abria para aquilo porque eu achava aquilo fedido, eu achava aquilo muito pesado. E falei, nunca que eu vou pôr isso. Aí, como eu fui piorando, eu decidi um dia usar o colírio amazônico e foi aí que tudo mudou. A hora que ela colocou, eu queria morrer e matar ela ao mesmo tempo, porque aquilo ardia muito. E aí, depois de alguns minutos, veio aquela paz, veio aquele alívio. E logo depois eu terminei o trabalho, mas aí eu fui investigar o que era aquilo. Realmente, curou todo o meu tumor na hipófise. Eu fui atrás da outra versão que eu não tinha experimentado. Não experimentei, mas encontrei meu sócio, né? Que hoje é meu sócio. Que tinha desenvolvido, pegado o produto orgânico e se utilizado ele, colocou para vender na internet. Eu comprei, usei, fiquei bem. E um dia, de repente, o produto saiu do mercado. Eu falei, como assim? Mas a gente não vai mais fazer mais, cara? Que é muito trabalhoso. Eu falei, não, tô indo aí. Vamos trabalhar em equipe, isso não pode sair do mercado. E hoje eu sou dona dessa linha de produto junto com ele. E pessoal, olha, eu uso, né, no meu caso, tem me ajudado a ter clareza dos medos, das inseguranças, do que eu quero. Porque muitas vezes, é como a Karine disse, né, o nosso corpo, ele cobra da gente algo que a gente está guardado. Às vezes um sonho que você teve, né, desde pequeno, puxa, eu queria isso, eu quero chegar a tal lugar, eu quero conquistar isso.
E quando você começa a se fechar e isso não dá certo, você vai fechando. E, pessoal, é tão interessante isso, que isso é bíblico. Esses dias eu estava lendo o livro de Provérbios e ali no versículo, eu não lembro qual, fala que a frustração adoece o coração. Olha que incrível, né? Então, as coisas que às vezes a gente deixa de fazer nos adoece. E nada pior do que a dor do coração, ou seja, a dor das emoções. Então, assim, ao longo dos anos, né, eu vim desenvolvendo vários problemas, porque às vezes não dava certo, eu via o meu potencial, a minha capacidade, e não dava certo. E aí, com essa nova técnica, né, que a Karine veio, quando ela começou a falar pra gente, eu falava, gente, isso não existe, mas aquele negócio, né, é da família, a gente serve de cobaia. Então, e assim, muitas coisas que ela foi me ajudando a entender sobre eu, né, a Érica de verdade. Então, isso foi me dando clareza do que eu quero para a vida. Então, hoje é muito fácil. Se eu estou indo para um caminho e eu vejo que, poxa, tá me incomodando, as coisas não estão fluindo, eu vejo que aquilo ali não é para mim, eu vou e mudo a rota. A gente não precisa permanecer numa única, né? Principalmente na nossa área. A arquitetura tem tanto campo para a gente atuar. Então, não está dando certo? Mude a rota. É que nem você tá com um GPS, né? Às vezes tem vários caminhos para você chegar naquele lugar. Não necessariamente precisa ser aquele que você sempre conheceu. Às vezes o GPS nos leva por outros caminhos, outras estradas que a gente nunca passou e chega às vezes até mais rápido. E é um pouco sobre isso que a gente vai contar aqui pra gente. Karine, como que o estado emocional influencia o sucesso do profissional? Olha só, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: seja a sua profissão, vendedora, médico, engenheiro, arquiteto, nós trabalhamos com outro ser humano. Então, o que mais vai determinar o seu sucesso é a sua habilidade de lidar com o ser, seu interior e o próximo. Então, o estado emocional, ele é como a base da construção, o alicerce ali. Se tá com problema, se tem fissura, se tem alguma coisa ali, cedo ou mais tarde vai aparecer e vai trazer problemas. Então, eu costumo dizer o seguinte: tem aqueles problemas que você tem consciência que você tem, e tem aqueles que você não tem consciência que você tem. Né? A gente sabe reconhecer uma frustração, a gente sabe reconhecer um desânimo, mas a gente nunca consegue reconhecer um padrão. Um padrão de se envolver com pessoas que sempre te criticam, um padrão de se envolver com pessoas que não te valorizam. Por que você atrai isso? Aí já é o inconsciente, o subconsciente também. Né? Então é muito importante que você saiba que se você quer ter êxito na vida, principalmente aqui no Brasil, você precisa investir e cuidar do seu emocional. Porque uma pessoa, quando está bem emocionalmente, ela tem entusiasmo, ela tem energia, ela é empreendedora, ela desbrava as coisas, ela é contagiante. Eu não sei se vocês já passaram por situações onde uma pessoa entra no ambiente e traz luz, e outras trazem trevas e escuridão. Fala assim, nossa, meu santo não bateu. Não teve uma palavra entre vocês, mas você fala isso. Por quê? Porque a linguagem frequencial e energética dela não foi compatível com o seu campo. Ela deve trazer alguma dor ou algo ali muito profundo que está em distorção e desequilíbrio total. E a mesma coisa acontece com você. Se você apanhava muito quando você era criança, se você guarda muito rancor, se você guarda muito medo, você precisa resolver isso, porque ele está ecoando no seu campo. Entendeu? Então, invista. Não importa qual seja a profissão, invista, senão você sempre estará no modo reativo. Entendeu? Tudo parecerá uma grande ameaça para você. E não no modo expansivo. Né? Então tá, deixa eu ver qual é o seu ponto de vista. Né? É muito importante que vocês invistam no emocional. Olha que poderoso, né? A gente entender sobre isso, né? Porque a gente fez a graduação, ou seja, a gente aprendeu todas as técnicas, né, que a gente precisa, desenvolve uma capacidade de gerir uma obra, mas nada disso vai fazer com que a pessoa alcance a prosperidade que ela tanto quer, se ela tá mal resolvida com ela mesma. Às vezes ela tá até numa profissão, às vezes até a questão dela tá sendo arquiteta foi porque alguém falou, eu sou, às vezes o pai, o tio, né? Eu sou arquiteto, meu filho tem que ser. E às vezes ele não queria ser. E você tá ali, né? Foi a questão que a gente falou, né? Se precisar mudar de rota, muda. Né? Justamente esse canal aqui é justamente para você entender como funciona esse mundo, para você prosperar em todos os sentidos, mentalidade, como funciona, ter suas técnicas, né? Até para você entender, eu amo isso, ou não, isso não é para mim. E Karine, quais são os bloqueios mentais mais comuns que você percebe em jovens profissionais? Olha só, nem sempre só em jovens profissionais, viu, galera? Mas a autoexigência excessiva, tá? Cobrança, comparação, gente, só te desanima. Seja em que nível você estiver. Porque tem uma fala que a Celina Gomes, eu acho tão bonita essa fala dela, ela fala assim, se você está num ambiente onde você é o mais inteligente, você está no ambiente errado. Entendeu? Você não aprende mais ali. Então, você sempre tem que estar num ambiente que te faça crescer. Um ambiente que te desafie.
E porque é assim que você cresce, é assim que você aprende e é assim que você está sempre se superando. Então, a autocobrança, às vezes, ela te bloqueia muito. Porque você pensa que o limite é quando você chegar igual ao seu chefe ou igual ao supervisor. E não, aquilo ali é apenas um patamar. Porque eles também têm aquelas pessoas com quem eles se comparam. A fila nunca termina. E aí? Como você vai viver se autocobrando e se autocomparando com os outros o tempo inteiro? Né? Então, a autocobrança é aquela voz interior que você fala assim, tá vendo? Você só faz tudo errado. Tudo errado. Por que você não aprende? Você não nasceu para isso. Então, essa vozinha da autossabotagem também, né? Da desvalorização, da baixa autoestima, ela é um fator que realmente destrói artistas e faz com que muitos vão para o cemitério sem nunca ter deixado um legado deles, né? Por essa autocobrança, essa autocrítica muito forte e a insegurança, né? As pessoas acham que elas já têm que chegar ali sabendo, elas ficam com medo de se expressar e não é bem assim, é errando que você acerta, né? Eu passei 5 anos dando terapias grátis praticamente. Por quê? Eu precisava aprender, né? E às vezes eu metia uma agulhada ali no lugar errado, às vezes o imã grudava ali na pessoa e ela acabava dando um grito, mas aí eu fui aprendendo como tratar esses casos difíceis e como lidar melhor com o ser, como o paciente, né? Então, isso são dicas aí que eu deixo para vocês, tá? Foco, disciplina não significa autocobrança, não significa autocrítica, excesso de perfeccionismo, não. Mas é você saber que tudo na vida é uma escada. E basta você ter confiança e dar o seu melhor, tudo vai dar certo. E isso é tão interessante, né, Karine? Porque, por exemplo, no mundo da arquitetura, do alto padrão, às vezes a gente coloca um arquiteto ali e fica se espelhando, né? E a gente nem sabe o que aquela pessoa passa, o quanto foi difícil para ela chegar ali, quantos anos demorou para ela chegar ali. A gente olha aquele profissional e fala, né? E acha que é da noite para o dia. E em cada momento que você não atinge, você vai se frustrando. Você vai se cobrando, você cobra a perfeição. E uma das coisas que eu falo aqui no canal é, não existe perfeição em nada. Nós somos imperfeitos, né? Ainda mais na construção civil, que é feita literalmente ainda por técnicas muito arcaicas do tempo que meu bisavô fazia, né? Não, a gente não vê ainda uma tecnologia, né? Como a gente vê no agronegócio, como a gente vê na pecuária, na agricultura do Brasil. Hoje é tudo maquinário, informatizado. A construção civil, não. Então, assim, é uma cobrança muito grande. E essa cobrança é que nos adoece, né? E de que forma, Karine, você vê que a vibração energética impacta na atração de clientes e oportunidades? Pessoal, preste bem atenção nisso aqui. Então, como que a vibração energética vai fazer atrair clientes para você e oportunidades de negócio? Olha, você pode fazer o projeto mais bonito, entregar a casa mais bonita, mas como você se sentia enquanto você estava fazendo isso? Isso não vai ficar marcado durante todo aquele período de relacionamento seu com o cliente. Então, não importa o que você faz, o que você posta, o que você entrega. O que importa é como você faz e o que você está sentindo, o que você está emanando enquanto você está fazendo. Se você está vibrando com confiança, no melhor para aquela família, na felicidade que ela vai ter vivendo ali, você pode ter certeza que lá que ela abrir aquela casa, ela vai sentir essa energia lá dentro. Isso foi feito com carinho para mim e para minha família, né? Então, você tem que ser genuíno. Quanto mais genuíno você for nas suas intenções, no seu traço, nos seus projetos, isso fica como uma assinatura. E aquilo expande, né? E o mesmo é quando você está na polaridade inversa. Você faz ali com ódio, reclamando da chatice da dona que não define que cor ela quer. Isso vai ficar ali também. Por isso que tem casas vazias, que às vezes a gente está olhando para alugar ou para comprar, e até mesmo terrenos, que tem aquele que te deixa triste, mas tem aquele que você, nossa, ai, como é bom esse lugar aqui eu ia ser feliz. Né? Exatamente por causa da frequência, tá bom? Então, pessoal, eu sempre costumo falar assim, cuide da sua energia, cuide da sua intenção, cuide da sua frequência. Não adianta você abandonar nada ou deixar nada para começar algo novo se você não abandona aquela mentalidade. Ou seja, pessoal, olha que dica, né? Quais são as emoções que você está desenvolvendo quando você cria um projeto, quando você executa uma obra, que sensações, né, que você tem, por isso que eu falo, né? A arquitetura ela é apaixonante. A gente lida com clientes na melhor fase da vida. Então, quando a gente não tem esses sentimentos bons, a gente não é compatível com aquilo lá, as coisas não dão certo. Eu falo assim, até tem clientes que são assim tão bacanas, que eles estão tão felizes com a conquista, a construção, que tudo flui. E tem aquele cliente que é ranzinza, que fica olhando ali, que fica medindo os mínimos detalhes. Parece que tudo dá errado na obra dele. É a vibração dele, né? É a frequência que ele está. Então, isso a gente vê muito na prática. Vocês arquitetos, aí vocês vão começar, quando vocês começarem
a fazer gestão de obra, até desenvolver projetos, vocês não veem muito isso, né? A gente sente isso, você tem essa sensibilidade. E, Karine, como desenvolver a autoconfiança para se posicionar no mercado? Olha, eu costumo falar em 2 palavras: fazendo e errando, tá? Você faz aquilo ali, com toda a sua intenção e com toda a sua atenção. E a hora que você erra, você aprende como fazer certo. Então, não tenha medo de fazer e não tenha medo de errar. Porque é assim que você vai desenvolver a experiência, a confiança, a perícia. Não espere pelo momento perfeito, tá? Ou que tudo esteja pronto para você agir. Faça o que você pode fazer agora. E tudo vai se desenrolando, vai se acertando. Saia dos livros, saia dos cursos, saia de dentro da sala de aula, saia do projeto. Vai fazer e errar. Porque quando você faz, você aprende a fazer. E se você chega a errar, aí você aprende mais rápido a maneira certa de se fazer. Dica valiosa, né, pessoal? A gente às vezes deixa de fazer porque acha que não sabe o suficiente ou que vai errar. E é o contrário, né, cara? A gente precisa fazer, errar e aprender. E eu falo, pessoal, eu aprendi muito errando. Cada casa que eu fazia, que eu executava, que eu desenvolvia, cada projeto, os erros daquele projeto, eu falo, isso nunca mais eu erro. Porque, que nem a gente falou, a gente não aprende tudo na faculdade, isso é em todas as áreas, tá? Não é só da arquitetura. E quando a gente vai fazendo e vai errando, vai desenvolvendo, a gente começa a ficar muito bom naquilo que faz, né? Hoje eu sou especialista em retrofit. Mas o meu primeiro retrofit, eu errei muitas coisas, que serviu de lição, né, pra mim. Então, não tenha esse medo, né, de errar. E, Karine, que dicas práticas você daria para quem quer reprogramar a mente para o sucesso? Primeiramente, usar minha linha de produto, lógico. Ela vai ver. Isso. Viu a dica, né, pessoal? Depois eu vou falar para ela dar o Instagram dela. Aqui não estamos vendendo nada, mas assim, vale bem a dica. Mas busque sim ajuda terapêutica para essa questão. Cursos de desenvolvimento pessoal. Joe Dispenza tá aí. Nós temos aí Paulo Vieira. Nós temos Tony Robbins. Tony Robbins. Nós temos aí vários coaches no país que podem te ajudar nessa questão. Celebre toda conquista, tá? Mesmo que seja algo muito pequeno. E cuide do que você fala para você mesmo, tá? Cuide do que você fala para você. Você é o seu maior patrimônio. Então, não seja barato com você. Essa semana mesmo eu tive que falar para um paciente isso. Eu falei, olha, talvez você ainda não se curou ainda desse problema, porque você precisa aprender a gastar com você. Você gasta com tudo. Em dinheiro mesmo, ele é um milionário. Mas quando trata de você, você não gasta. É mesquinho, né? Exato. Você trata você como um Fusca e não como uma Ferrari. E você? Como está tratando você, arquiteto? Como uma Brasília amarela? Ou como uma Lamborghini? Né? Você come qualquer coisa? Você vai ali na farmácia comprar qualquer tipo de suplemento ao invés de ir num bom médico ortomolecular? Né? Então, isso tudo define a pessoa, como ela se vê e como vai ser também a carreira dela, os relacionamentos dela. Isso que você falou, né? De buscar o desenvolvimento humano, né? Nessa jornada minha, com toda a ajuda da Karine, porque eu adoeci, né? Eu literalmente, pessoal, adoeci. Foi a Karine que conseguiu me tratar, porque eu fazia exames e médicos não dava tudo bem, algum detalhezinho, e eu quase tive um burnout. E a Karine pôde me ajudar nessa questão, né? E hoje ela tem a linha de produtos, mas há 2 anos atrás ela ainda não tinha. E eu fui atrás desse autoconhecimento, né? Eu fiz vários cursos muito bons, imersões incríveis. Eu devo ter feito umas 6, 7, né? De crenças que a gente traz, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Eu fiz muito com coach aqui, né? Com mentores aqui, mas baseado em Joe Dispenza, Tony Robbins, Bob Proctor. São coaches que lá atrás já dizia isso, né? Napoleon Hills. Eu vou, inclusive, trazer alguns livros no nosso conteúdo, no Instagram. Livros muito bons para vocês lerem sobre mentalidade. Eu buscava muito especialização, Karine, em termos de como gerir, como fazer isso e aquilo. E nada foi tão precioso e profundo quando eu fui para me autoconhecer. Até mesmo para validar, pessoal, se eu realmente queria ser arquiteta. Porque chegou um ponto que eu falei, poxa, eu não estou ganhando dinheiro como arquiteta. Então eu vou continuar até quando, né, como arquiteta? Eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter um carro bom, eu quero poder viajar pelo mundo, eu quero conhecer vários países, eu quero poder ir num lugar e comprar a roupa que eu quero comprar sem ter medo de olhar o preço. Então, quando eu entendi, né, o que eu precisava mudar, é que as coisas começaram a fluir. E, pessoal, isso é muito poderoso, isso é muito valioso, né? E, assim, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas falando, mas a gente tem um tempo, senão a gente vai ficar aqui 2 horas e vocês não vão aguentar. Mas, Karine, qual a mensagem final que você deixa para esses jovens arquitetos? Tem corretores aqui também que nos assistem, né? E às vezes até um empresário, outros profissionais. O que você deixa aí de mensagem para a gente poder crescer cada vez mais nas nossas carreiras, mais saudável, tendo clareza do que a gente quer e chegar à prosperidade? Olha, não desista. Não desista.
Comece com o que você tem. Cuide da sua frequência, cuide da sua energia, cuide da sua saúde. E nunca deixe de se reinventar, né? Você tá ali prestes a ter um burnout, vai fazer uma viagem, vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria, vai fazer um curso de desenvolvimento humano. Você volta mais forte. Você volta com mais amor ao que você faz e quem você é. Nunca se esqueça de quem você é. Entendeu? E independente se você ainda não chegou aonde você queria estar financeiramente, não deixe que isso defina êxito e sucesso na sua vida, tá? As pessoas que mais transformaram o mundo e hoje são legados eram pobres, morreram pobres, tá? Albert Einstein, Isaac Newton, Jesus Cristo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, O Papa. o Papa, né? Então, não julgue prosperidade financeira como o que te define ser bem-sucedido ou não na vida, tá? Porque as pessoas que mais pesquisam, que mais se dedicam, são as que menos tempo têm, às vezes, para fazer dinheiro. Porque elas estão investigando, elas estão analisando, elas estão comparando. Isso vai tempo, isso vai recurso. Porque nós estamos num país onde não há empresas que invistam em projetos, em desenvolvimento, quando eles ainda são apenas uma ideia. Então, não desista, tá? Siga. E saiba que você já é um sucesso. Uau, muito poderoso, né? Acho que isso aqui é podcast pra gente fazer mais uns 2 ou 3 para poder explicar tudo o que precisa. Até porque a gente sabe que quando a pessoa começa a se sentir feliz com o que já é, ela prospera muito mais, né? Todas essas pessoas aí que você falou, né? Foram pessoas que poderiam ser milionários, né? Mas eles fizeram uma escolha. Eles estariam bem e felizes da forma como eles viveram. E não se eles fossem financeiramente. E já vai ter pessoas que tá tudo bem em ganhar dinheiro, em prosperar, em ser abundante, ter uma mansão, ter carros, né? Então não é questão sobre rico ou pobre, é sobre o que te faz ficar bem, o que faz você ser feliz. E o processo, né, que você vive, tudo isso que você tá conquistando aos poucos, que você tá fazendo, é que te deixa feliz. Então é isso, né? É esse caminho. Tem muitas pessoas que acham que vão ser felizes quando tiver uma Ferrari e esqueceu do processo. Por que tem tantas pessoas ricas que não são felizes, né? Por quê? Porque talvez não era aquilo que eles queriam, né? E esse tema da questão da mentalidade é muito poderoso. Karine, gratidão por todas essas explicações, né? A gente sabe, pessoal, que o sucesso, ele começa dentro da gente. A mente é o primeiro projeto do arquiteto que ele deve desenvolver. Então, nós somos desenvolvedores de sonhos. Olha aqui, né? Que engraçado, né? A gente desenvolve sonhos, a gente idealiza projetos dos outros. E às vezes esquece de idealizar os nossos projetos, né? Olhar para o que realmente nós queremos. Então, assim, foi muito poderoso. Karine, deixa aí o seu Instagram, né? Como as pessoas podem conhecer mais a sua linha de produto, como pode ter mais dicas, né, no seu canal. Fale pra gente como as pessoas podem te ouvir mais. Olha só, pessoal, meu Instagram é Karine Leão Oficial, tá? Eles vão escrever aqui para vocês. E os hidros amazônicos, eles não são apenas um produto, eles são um sistema, eles são bem complexos, né? E tem o formato de um produto, mas vai muito mais além disso. Então, hoje ele não é vendido individualmente. A gente vende as assinaturas anuais, onde você tem acesso a uma comunidade e ali você é instruído de como ir se autossuperando, de como aprender a cuidar de você mesmo. Então, tá aí a dica, quem quiser entrar lá no meu Instagram, tá? Que em breve a gente vai estar abrindo aí mais espaço para novos membros virem para a comunidade e poderem aí se superar e tá sempre vivendo aí o seu sonho, vivendo aí seu propósito e fazendo realmente diferença na vida e no sonho das pessoas. Pessoal, muito poderoso, né? E se você gostou desse conteúdo, escreve aqui pra gente, né? Pra gente trazer mais profissionais que falam um pouco sobre isso, até ter a Karine novamente com a gente, explicando um pouquinho mais como funciona a nossa mente. E não deixe de ativar o sininho para todos os novos episódios, vocês serem notificados. E lembre, pessoal, lá no meu Instagram, @he.rica.arquiteto, você vai encontrar também muitos conteúdos bacanas, meu dia a dia, como eu faço, né, nas minhas obras, como entender um pouquinho desse mundo que é viver de arquitetura e ser muito feliz com isso. Então, não esqueça, siga a gente pro próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!